Olá, queridos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bastante complexo, que é o suicídio. Eu reuni aqui algumas informações do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, bíblico, de estatísticas, e eu gostaria de discutir um pouquinho sobre esse assunto e quebrar o tabu que muitas pessoas têm de falar sobre esse assunto. Na verdade, o suicídio é o desfecho de uma doença pré-existente chamada depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica em que a pessoa tem alteração importante de humor, de decisões, perde o sentido da vida, não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer as coisas que normalmente fazia. São vários critérios para definir se uma pessoa está com depressão ou se é só uma alteração temporária do humor, mas diagnosticada a depressão, você tem que ter alguns critérios dentre vários que são listados. Então, se você tiver um certo número daqueles sintomas por um período mais prolongado, é diagnosticada a depressão. Ela pode ser leve, moderada ou profunda. A depressão ela deve ser tratada o quanto antes, porque ela muda a forma de nós julgarmos as coisas, de nós decidirmos as coisas, porque internamente o juízo fica prejudicado, porque a visão de mundo é distorcida. A pessoa que tem depressão, ela acha que não tem sentido naquilo que está acontecendo na vida dela, na própria vida, que não tem saída para aquela situação, para aquela dor, para aquela angústia, para aquela tristeza profunda que ela vem sentindo. E essa dor tão profunda na alma, às vezes é tão insuportável que a pessoa deseja matar essa dor. Só que, como o juízo, a forma de julgar, de entender, de pensar está prejudicada, a pessoa entende que a melhor forma dela matar essa dor é matar a si mesma. E existe tratamento para a depressão, mas muitas vezes, talvez por falta de acesso, outras vezes até por uma própria resistência das pessoas, né? Tem pessoas que falam, eu não vou procurar o psiquiatra porque eu não sou louco, né? E não é isso, o psiquiatra ele vai avaliar como o seu cérebro, a sua mente está funcionando, se ela está com saúde de forma adequada ou se ela está com algum distúrbio que precisa ser tratado. Se nós tratamos as doenças físicas, como, vamos supor, gripes, gastrites, problemas de pele ou qualquer outro que você imagine, nós devemos também tratar os problemas emocionais, porque são doenças da mesma forma. E a depressão, quando ela não é tratada ou quando aquele tratamento não está adequado, ou quando a pessoa não faz um acompanhamento seriado, e muitas vezes porque o próprio quadro é muito profundo, ou às vezes até se mescla com alterações psicóticas, com alucinações. Então, é uma doença que precisa ser tratada. Quando não tratada, ela pode evoluir para o suicídio. Eu reuni aqui umas informações estatísticas, eu queria ler para vocês. Por ano, aproximadamente, morrem 800 mil pessoas com suicídio. Isso são as que morrem, não as que tentam. As que tentam e não conseguem ainda está num número maior. Mas as que conseguem ir a fundo e cometer o suicídio são 800 mil em média por ano. Nos jovens, nos últimos 28 anos, esse índice aumentou 30%. Nos últimos 28 anos, em jovens. Para você ter uma ideia, em jovens entre 15 e 29 anos, é a segunda maior causa de morte. A primeira são acidentes, coisas traumáticas, porque o jovem não tem muitas doenças, então ele falece assim, por coisas agudas, traumáticas. A segunda causa é o suicídio. Então veja como é importante nós estarmos observando a nossa própria vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, antes de cometer o suicídio, a pessoa dá sinais.
Ela dá sinais de sintomas depressivos. Ela fala, na fala dela, você percebe que contém essa desesperança pela vida. Então, talvez nós possamos ajudar de alguma forma quando nós percebemos isso. O fato é, quando uma pessoa chega a cometer o suicídio, ela não está num juízo perfeito para decidir o que é melhor para a vida dela. A dor é tão profunda que ela não está conseguindo decidir como se ela estivesse sã. Então é como se tivesse uma alteração do pensamento. E aí você pensa assim, o que Deus talvez pense sobre isso? A Bíblia diz que matar alguém é um pecado. E é um pecado grave, nós matarmos alguém. Né? Uma pessoa externa, ou mesmo a si, é um pecado. Mas, será que esse pecado não tem perdão, como muitos falam? Será que as pessoas que se suicidam não vão para o céu? Será que é isso que a Bíblia diz? Então, eu reuni aqui alguns versículos, porque eu particularmente não acredito que a misericórdia de Deus não seja suficiente para entender a dor que essa pessoa está passando. Quais foram os motivos que a levaram a tomar essa decisão? Porque o Senhor conhece o nosso interior e só Ele sabe de todas as coisas. E eu queria ler aqui com vocês um versículo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 12, na parte B. Diz assim: Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Nós muitas vezes julgamos, né? Se matou, não vai para o céu. Mas você não conhece o contexto, você não conhece a mente da pessoa. Quem conhece a mente é Deus. Veja só, em Hebreus capítulo 4, versículo 12b, diz assim: Porque a palavra de Deus, ou seja, a essência de Deus, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus consegue discernir os pensamentos mais profundos que nós temos, até no nosso inconsciente, que nós não temos acesso com a nossa consciência. Deus consegue, através da sua essência, da sua palavra, da vida que é Jesus, entender e discernir lá os propósitos do nosso coração. Nem nós, às vezes, sabemos exatamente qual é o propósito que nos leva a agir de uma forma ou de outra, mas o Senhor conhece. E em Tiago diz: quem somos nós para julgar o nosso próximo? Depois, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, também na parte B, diz assim: Ele, ou seja, Deus, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Depois, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 9 a 10, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que eu estou falando desses versículos, né? Porque existe um versículo na Bíblia, em 1 Coríntios 6, 9, que muitas pessoas traduzem como: os suicidas não herdarão o reino de Deus. Primeiro ponto, as traduções bíblicas, elas têm diferenças. Para você ter uma ideia, na minha Bíblia, a Bíblia que eu tenho nessa linguagem, diz assim, que os injustos não herdarão o reino dos céus. Essa palavra suicida não está traduzida como suicida na minha Bíblia. Está traduzida como injustos. Só que lá também fala que sabe quem mais não vai herdar o reino dos céus? Os adúlteros. Aí você fala, não, mas adultério também é grave. Mas Jesus fala que se você pensar em alguém com intenção impura, você já adulterou.
Você não precisa cometer o ato. Ou seja, o pecado está na natureza humana. O importante para o Senhor é entendermos que nós somos falhos e que nós queremos melhorar e que nós queremos nos libertar dessa situação. E nós nos arrependemos e pedimos perdão e o Senhor perdoa. O Senhor perdoa homicídios, o Senhor perdoa adultérios. O Senhor perdoa todos os pecados, todos, desde que haja arrependimento. Diz também que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Você já pensou sobre isso? Será que você nunca mente? Você que é cristão, você já é cristão. Você nunca mente? Será que você não diz às vezes umas pequenas mentirinhas para agradar alguém ou para não ficar chato? Ou até para alguém, olha, um motivo nobre, né? Até para alguém não ficar chateado, você mente. Mas a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, como é que isso se explica? Quer dizer, então, que o mentiroso pode... É um pecadinho, né? O mentiroso pode pecar e ele vai herdar o reino dos céus. Mas o suicida não. O homicida não. O adúltero não. Para Deus, você cometer um pecado é digno do quê? O salário do pecado é a morte. A separação eterna, a morte eterna e a separação eterna de Deus. Mas Jesus, pela sua infinita graça, veio para que nós, que tínhamos pecados anteriores, atuais ou futuros que vamos cometer, Jesus morreu pelos nossos pecados e nos justificou. Nós não somos justos. Por mais que nós queiramos fazer tudo direitinho, a gente erra. Em algum ponto a gente erra. E Jesus veio para justificar esses pecados. Todos. Só tem um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Que aí sim a pessoa vai para o inferno. Isso a Bíblia diz. Sabe qual é esse pecado? Está lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 31, que diz assim: que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Sabe o que isso significa? Que você voluntariamente sabe quem é Deus, sabe quem é o Espírito Santo e você não quer. É como o diabo. O diabo, ele não tem perdão porque ele não se arrepende. Ele sabe quem é Deus e ele quer ir contra Deus. Ele quer acabar com Deus. Coitado dele, né? Ele não tem arrependimento no seu coração. Aí, de repente, você pode pensar assim, será que eu cometi o pecado que não tem perdão? Meu Deus, será que eu não vou para o céu porque eu cometi o pecado que não tem perdão? Então, se você estiver tendo essa reação, meu Deus, Senhor, será que eu cometi esse pecado? Significa que você ainda não cometeu. Porque quando você se preocupa, quando você ainda se importa com Deus, quando você ainda quer ficar perto de Deus apesar dos seus erros, você não cometeu esse pecado. Porque esse pecado que não tem perdão é rejeitar a Deus. Esse é o único pecado que não tem perdão. Todos os outros têm perdão. 70 vezes 7. Ou seja, essa expressão significa no hebraico infinitamente. Perdoe aquele que pecou. Que pecado? Qualquer um. Mentira, injustiça, adultério, homicídio, suicídio, qualquer pecado. Qualquer pecado pode ser perdoado. Aí você fala assim, poxa, mas a pessoa morreu, e aí como que ela vai se arrepender se ela se matou? Como que ela vai ter tempo de se arrepender? Pois é, você que já morreu, está me ouvindo, você me fale como que é essa passagem, sabe? Quando a gente morre e vai para o outro lado, né? O céu, o inferno, como é que é? Você me conta? Nós não sabemos como é. Porque não tem nenhum morto aqui para nos dizer isso. Nós sabemos que nós temos que tomar decisões aqui na nossa vida. Mas na passagem, na hora que você está morrendo, nós não sabemos o que acontece. Nós não sabemos se Jesus, por exemplo, aparece para a pessoa. E naquele momento em que ela está morrendo, ela vê Jesus e se arrepende de tudo que ela fez e vai ser salva. Porque ela se arrependeu. Quantas pessoas não tem, a família não tem esse testemunho que a pessoa estava morrendo e que de repente ela fala que estava vendo anjos?
E as outras olhavam dentro do quarto lá do hospital, não estava vendo anjo nenhum, mas a pessoa estava vendo os anjos. A pessoa que está cometendo, nós estamos falando sobre o suicídio aqui, a pessoa que cometeu o suicídio, naquele momento da morte, Jesus, com a sua infinita misericórdia e sabendo tudo, todo o sofrimento que aquela pessoa está sentindo, os motivos que a levaram a fazer isso, eu tenho certeza que ele deve aparecer ali e a pessoa entende quem é Jesus. A gente não sabe se esse período, por exemplo, é mais longo e a gente tem essa passagem, tem um tempo da gente refletir, entender, ali falar com Jesus e nos arrepender e assim vamos para onde Deus determinar. Nós não sabemos de nada, por isso nós não podemos julgar, como diz a palavra. Então, até o último instante da sua vida, até a última respiração, ou no momento realmente da sua morte, nós não sabemos se Jesus aparece. Tem muitos testemunhos de pessoas que se converteram porque Jesus apareceu para elas. Tem locais onde o evangelho não consegue entrar, por exemplo, na parte islâmica, onde muitas vezes o Estado Islâmico não permite que se levem Bíblias ou que as pessoas falem de Deus. As pessoas estão sendo alcançadas porque Jesus aparece para elas. Procurem na internet esses testemunhos. Existem. Não só lá, como em outros locais longínquos, tribos. Nós sabemos, conhecemos pessoas que Jesus apareceu. Você fala, Jesus vai aparecer para a pessoa? Sim, ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, que hoje nós conhecemos como o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista de todos os tempos. Então nós não sabemos de nada. Quem somos nós para julgar? Você que tem falado ao suicida vai para o inferno. Você não sabe. Ele pode ir para o céu e alguém que se fala muito espiritual aqui na terra, não tinha intenção pura no coração e Deus conhece e quando vai ver não vai para o céu não. Nós vamos ter surpresas, Jesus fala, quando nós estivermos lá no céu. Ah, poxa, né? A gente acho que vai pensar assim, essa pessoa salvou, olha, e aquela outra não está aqui, não estou achando. Deus conhece as intenções do coração. E Deus é muito misericordioso, muito, porque Ele nos ama. Ele morreu por nós. Então a misericórdia do Senhor excede qualquer coisa. Tem um versículo na Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 13, na última parte, diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa. É mais importante para Deus a misericórdia do que o juízo. Porque com a misericórdia, a pessoa se arrependendo, ele percebe que a verdade conseguiu penetrar no coração e no espírito daquela pessoa e aí ele é justificado por Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus 11, 28, na Bíblia, diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tinha uma predileção por aqueles que estavam sofridos, cansados, oprimidos, doentes, marginalizados. Ele veio para essas pessoas. Ele comia na mesa com publicanos, com pecadores, com mulheres prostitutas, porque ele veio para salvar. Ele veio para nos salvar. A sua misericórdia e o seu amor não tem como nós entendermos na nossa mente. É uma coisa fora da nossa percepção humana. O Senhor se compadece de nós. O Senhor tem uma misericórdia intensa pela nossa vida. Glória a Deus por isso, porque foi isso que nos levou à salvação. Senão estaríamos todos condenados à morte eterna. Mas aquele que um dia aceitou Jesus Cristo, ele tem a salvação. Ah, mas ele pecou depois. Não importa qual pecado. Se ele se arrepender, ele tem a salvação porque ele tem a Jesus Cristo. Veja, na Bíblia tem um profeta muito importante que foi Elias, que teve uma intensa depressão. E você sabia que ele tentou morrer, tentou se matar de uma forma assim mais branda? Ele parou de comer. Diz a Bíblia que ele deitou ali no deserto, ali numa parte,
e ficou ali esperando a morte. Ele deixou de lutar pela vida, ele deixou de comer, ele deixou de beber água. Imagina no deserto, no calor, né? Você deixar de beber água, você está se matando. Então, ele sentiu uma depressão profunda depois que Jezabel ameaçou ele de morte. E ele era um grande, grande profeta. E Deus foi lá, foi um anjo, levou a comida para ele. E aí depois ele entrou numa caverna e Deus falou: Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. Ele não conseguiu se matar porque o anjo apareceu ali. Mas ele não queria mais viver. E olha que era um profeta. Assim com Deus, ó. Muito íntimo de Deus. Então nós que somos cristãos, nós também estamos sujeitos sim aos problemas. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, vamos ter às vezes depressão, vamos ter às vezes vontade de morrer. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós procuremos ajuda a tempo para que não ocorra esse momento tão triste, né, do suicídio. Triste para quem fica, porque a pessoa ali com aquela angústia que cometeu aquilo, o Senhor, que é misericordioso, deve aparecer, deve aliviar, como diz aqui a palavra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que essa acusação? Por que você acha que o pecado do suicídio é pior do que o pecado do homicídio? O homicídio tem mais má vontade, porque você quer matar alguém por algum motivo, do que a si próprio, que não está ferindo a ninguém. A pessoa só não aguenta mais aquela dor. Então nós não estamos aqui para comparar pecados. Nós estamos aqui para mostrar a grande misericórdia de Deus. Diz também em Romanos 8:26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos. O Espírito Santo geme pelas nossas fraquezas, pelas nossas dores, pelos nossos problemas. Às vezes nós nem sabemos como pedir. Às vezes as nossas palavras acabaram. Às vezes a nossa esperança já não existe mais. A nossa fé já foi de que as coisas vão melhorar. Não a fé que Deus existe, mas a fé que as coisas não vão acontecer. Mas nesse momento o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque grande é a sua misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria deixar aqui uma palavra para a família daquele que comete o suicídio. É triste, é complicado. Quando nós perdemos qualquer pessoa por uma morte, nós sofremos muito, né? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 18 anos. Não, 18 anos ela ficou doente, quando eu tinha 20 anos. Ela faleceu por câncer. Foi muito duro. Para quem fica, é dura a separação. A separação, você não vai ver mais ali a pessoa, você tem aquela dor, porque você gostaria de estar ali, você gostaria de ter falado coisas que você não disse, você gostaria de estar um pouquinho mais de tempo com aquela pessoa, mas não é possível aqui na Terra. Um dia, quem sabe, estaremos todos juntos lá, no céu. Mas a família que perde um ente querido é uma dor muito grande. É uma dor pela separação. Imagina agora o que está acontecendo com essa pandemia. Quantas famílias não perderam um ou mais entes queridos para esse vírus? Imagina o sofrimento que não há. E quando alguém perde alguém por suicídio, a dor é maior. Sabe por quê? Porque você percebe que a pessoa estava triste. A pessoa que você ama, a pessoa da sua família, estava muito triste quando ela cometeu isso. Mas graças a Deus que a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus que em Apocalipse diz que um dia Deus vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. E eu queria ler Romanos 8:28a, parte inicial, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem.
Você vai falar, mas aonde tem bem nisso? Nós não entendemos a mente de Deus, porque a própria palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Nós não podemos entender Deus, porque nós temos um cérebro que funciona com 10% da sua capacidade. E Deus está além da matéria. Não tem limites para a mente de Deus. Então, nós não temos como entender aquilo que não é material. Entender não, nós temos como confiar. Entender. Então, nós sabemos que tudo colabora para o bem. Por algum motivo que nós não entendemos, as coisas acontecem. Coisas boas e coisas más. Não é porque Deus é mau. Não é porque Deus não se importa com você, não. Nós, seres humanos, escolhemos conhecer o bem e o mal lá atrás, lembra? Quando Adão preferiu conhecer o outro lado, né? Conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero saber, eu quero decidir por mim mesmo. Ele não confiou em Deus. Olha, não come dessa árvore porque você vai entrar num terreno aí que vai ser ruim para você, meu filho. Mas a natureza humana escolheu isso. E hoje nós escolhemos os frutos disso. Deus não é culpado por isso. Deus nos proporcionou uma vida sem pecado, sem dores, sem sofrimento. Depois da queda que nós ficamos assim. E como que nós vamos voltar a esse estado original? Seguindo o segundo Adão, né? Entre aspas, que é Jesus. Por um homem, Adão, todo o pecado entrou no mundo e todo o sofrimento. Por outro homem, Jesus, todo o sofrimento, todo o choro, toda a lágrima vai ser eliminado da sua vida, porque você vai ter a vida eterna com Deus. O que a gente vive aqui na Terra é menor que a cabecinha de um alfinete. É muito pequeno, perto da vida eterna que nós vamos ter quando nós sairmos da matéria. Quando nós formos novamente para o mundo espiritual. A nossa alma veio do mundo espiritual, habitou num corpo durante um momento que a gente vive aqui na Terra, e depois essa alma vai voltar para Deus, vai voltar para o mundo espiritual. Então essa vida que a gente vive aqui é muito pequena, perto da vida eterna, perto da vida espiritual que nós vamos ter. Então, não vamos nos preocupar tanto com as coisas daqui, mas sim em estarmos com Deus, em desejarmos estar com Deus, porque em breve estaremos com Ele, todos nós vamos morrer. Vai ter o arrebatamento em algum momento, né? Mas ou nós vamos morrer ou nós vamos ser arrebatados, mas de qualquer forma nós vamos sair desse corpo. Todos nós vamos sair daqui. E o importante é nós estarmos com Deus. E a última palavra que eu quero colocar para você, que é familiar, é Filipenses 4,13, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, não, perdão, eu estou lendo de cima. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos. Muita gente usa esse versículo como assim: tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso prosperar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso vencer tal coisa. Amém, você também pode isso. Mas tudo posso, se você ler os versículos anteriores, diz lá que ele tanto faz passar fome ou ter fartura, ele tudo pode naquele que fortalece ele. Tanto faz ele ter as coisas que ele precisa ou ter escassez de bens, diz lá, tudo ele pode naquele que fortalece. Tanto faz ele ser exaltado como ele ser humilhado, tudo ele pode em Deus. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus, que é o próprio Deus, que é o Espírito de Deus que vem habitar em nós. Então, você que está sofrendo, viva o seu luto. Nós temos que viver o luto, temos que viver a separação, temos que refletir sobre várias coisas. O luto, ele serve para isso. Passado este tempo, tenha esperança, o Senhor está com você, o Senhor te ama. Não é porque isso aconteceu na sua vida que Deus não te ama. Por algum motivo que nós não entendemos aqui, mas que um dia, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos saber. Isso aconteceu. Uns sofrem de um jeito, outros sofrem de outro, mas todos sofrem aqui na Terra. Que nós possamos estar com Deus. Que nós possamos cuidar dos nossos familiares, dos nossos amados, que estão sofrendo, que estão com sintomas depressivos. Você que tem que tomar um remédio para você tratar essa doença que se manifesta também fisicamente através das alterações dos neurotransmissores. Às vezes você precisa tomar um remédio para esse neurotransmissor.
igualar ali ao limite normal para que você possa, então, raciocinar de forma adequada. Não tenha preconceitos com remédios, com terapias. Isso tudo são ferramentas que Deus permitiu que a humanidade desenvolvesse para que nós tivéssemos uma qualidade de vida melhor. Então, que nós possamos buscar a nossa cura e observarmos a vida dos nossos amados. E você que tem alguém que ama, que cometeu suicídio, lembre-se, Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus pode ter aparecido para ele no último minuto, nós não sabemos. Deus, eu só sei de uma coisa, Deus sabe que nós sofremos e Ele sofre junto conosco. Porque o próprio Deus fala para nós nos alegrarmos com quem se alegra e chorarmos com os que choram. Para que nós fôssemos empáticos, para que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós entendêssemos o sofrimento do nosso próximo. Olha Deus falando isso pra gente. Você acha que Ele não vai entender o sofrimento dos seus filhos? Que Ele morreu por eles? Quem diria que aquele ladrão lá na cruz ia ser salvo? Né? Fez tanta coisa errada. Foi salvo no último minuto. Jesus falou para ele, daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. Então não sofra, não pensa que o seu familiar foi para o inferno. Não cabe a nós sabermos quem foi, quem não foi, porque muita gente que acha que vai, não vai, né? Outros que ninguém imaginava foram. Então só quem sabe as intenções profundas do coração é Deus. Eu só falo uma coisa, você está vivo? Se apegue com Deus, porque agora o que você pode fazer é viver a tua vida com Deus. O que passou, passou. Deus sabe, está na mão dele todas as coisas. E o que nós podemos fazer, vamos fazer. Amém, querido? Que Deus trate o teu coração. Que o Espírito Santo venha trazer consolo sobre a tua vida. Que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrante e que não volta vazia, que ela possa fazer diferença na tua vida. Esses versículos maravilhosos que Deus nos deixou, que possam trazer alento, força, coragem à sua vida, porque Deus é com você. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um beijo com muito amor e carinho para vocês. Tchau, pessoal.